Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Até sobre isso, uma coisa legal. Ontem, por uma questão profissional, eu passei uma tarde incrível, cara, conversando com o Tony Nadal, o tio e o técnico Que incrível! do Rafael Nadal. Ele foi trazido para dar uma palestra aqui no Brasil. Nossa. E eu fui com o Fernando Meligeni participar do mesmo evento. A gente falou de manhã, ele falou à tarde, e o encerramento do evento fomos nós três, num bate-papo de 40 minutos. Tudo isso foi demais. O que foi realmente demais? As 2 horas que a gente passou dentro de uma sala, sem ninguém nos atrapalhando, conversando sobre esporte, sobre tênis e tal. E aí no bate-papo no final, e aí eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação, tá? Eu só estou lembrando de uma coisa que o Tony me disse que eu acho que cabe para todo mundo. Ele falou, a gente estava conversando sobre o eterno debate entre o talento e o esforço, a coisa de se o talento não trabalha, o trabalho ganha do talento, essas frases feitas todas. Aí a gente colocou isso em discussão, porque o sobrinho dele é um exemplo do talento que trabalha e trabalha muito. E se você for perguntar para ele, é muito mais trabalho do que talento, no caso. E ele fala isso de maneira muito clara, assim, sobre as rivalidades e o que Djokovic e Federer tinham a mais do que ele. E a única maneira dele conseguir equiparar seria se ele entendesse Até o Djokovic? Sim. Ele fala sobre o Djokovic com um absoluto... Diferença, sim. Sobre superioridade técnica. E ele fala sobre o Federer com reverência. E por isso ele tem um orgulho tremendo do sobrinho dele e do que eles conseguiram fazer juntos. Você veja como a coisa é. Ele fala do Federer com profunda, reverência? Ele fala assim, você não tem os golpes do Federer, ele nunca vai ter. Não adianta. Não saca como ele, não voleia como ele. Sua direita é muito boa, mas não tão boa quanto a dele. É um negócio... E no histórico entre eles, o Nadal ganhou muito mais, né? Eu não sei se ganhou muito mais. Agora não... E sobre o Djokovic, não é uma reverência, mas ele acha que o Djokovic Melhor, é mais melhor. completo. É, melhor. Você Sim. também acha? Em alguns aspectos, sim. Você acha, do seu favorito quem é? Assim, já que a gente está falando sobre isso... Isso, eu ia falar sobre. Existe um tribalismo, né, Luca? Que é ruim para todo mundo, né? Porque a gente vive uma era em que... Até no futebol isso acontece. As pessoas torcem para... Existe a figura do fã, não é o torcedor. O fã e o torcedor são pessoas diferentes. Eles podem até conviver dentro da mesma pessoa, mas eles são personalidades diferentes. Então, muita gente entrou nessa coisa de... Cara, você estava falando sobre o meu pai, mas tudo bem. Não, tudo bem. Entrou nessa coisa de... não, se eu gosto do Federer, eu não posso gostar do Djokovic. Se eu gosto do Nadal, eu não posso gostar do Federer. Eu tenho que escolher entre eles. Concessão, né? Se eu gosto do Messi, eu não posso gostar do Cristiano. Se eu gosto do Cristiano, eu tenho que achar o Messi um produto do marketing, né? Essas bobagens todas. E aí até o Tony falou sobre isso também. Quando você percebe o que esses caras têm de respeito pelos outros e como eles agem quando se encontram, não é possível que essas pessoas não se sintam extremamente tolas. Besta, né? Se você é tolo a ponto de achar que você representa o Rafael Nadal, só porque você prefere o Rafael Nadal em relação ao Federer e ao Djokovic, e se indispõe com pessoas que pensam diferente de você, e aí você vê na Laver Cup os dois chorando juntos, de mãos dadas, Nossa. você não se sente um trouxa? Porque o respeito pela grandeza precisa vir antes. Mas o que o Tony falou? O Tony falou sobre... mas espera aí, alguém falou sobre talento. Eu falei, não, espera um pouquinho. O que é talento? Nós precisamos entrar num acordo em relação ao que é talento. Né? E na cabeça dele, o talento é uma coisa que pode ser trabalhada também. E que existe o que ele chama de talento inicial, que te leva até um determinado ponto. Ao final da sua trajetória, você vai ver se você conseguiu algo que ele chamou de talento final, que é a soma de tudo. E que não é algo que você alcança apenas com o talento inicial.